15 de março de 1994, uma terça-feira que começou com uma visita de fé e terminou em uma tensão, medo e resistência. O cardeal Dom Aloysio Loscheider, um símbolo de luta pelos direitos humanos, torna-se refém de uma rebelião dentro do Instituto Penal Paulo Sarrazati. Este documentário vai reviver esse momento com quem esteve presente. Como surgiu a pauta e o que inicialmente iriam fazer no presídio? Nos anos 90, nos anos 80, havia muitas denúncias sobre a situação dos presos no sistema penitenciário, né? Dos detentos no sistema penitenciário. E, nesse dia, a Pastoral Carcerária, juntamente com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara e da Assembleia, eles foram apurar algumas dessas denúncias no presídio Paulo Sarrazati. Havia muitas denúncias de maus tratos aos presos, qualidade da comida que eles comiam, que diziam que era muito ruim, que não tinha banheiro, que eles viviam em condições muito insalubres e tudo. E aí, a Pastoral Carcerária, juntamente com a Comissão de Direitos Humanos, né, da Câmara e da Assembleia, resolveu apurar essas denúncias. E, nesse dia, houve uma visita, né? O presídio foi avisado que a Pastoral Carcerária, juntamente com essas comissões de direitos humanos, faria uma visita para detectar essas denúncias, né? Para identificar o que é que tinha de verdade e o que é que não tinha. Então, foi feito todo um processo lá de visitação, com uma comissão muito grande, tanto da Arquidiocese, Dom Aloysio era o nosso arcebispo, mas foi também Dom Aldo Pagotto, vários outros membros da Arquidiocese, do Edmilson Cruz, me lembro bem dele também, e um deputado estadual, que era o Mário Mamed, um deputado e um vereador, que era o Severino Bibica. Então, esses parlamentares também estavam acompanhando, porque eles faziam parte dessas comissões de direitos humanos. E muitos jornalistas, né? Jornalistas de todos os veículos de comunicação. Eu acho que todos os veículos de comunicação mandaram equipes para cobrir, né, essa pauta. E quando eu cheguei na TV de manhã, essa pauta estava para mim, né? Era uma pauta factual, que era uma coisa que para a gente ia cobrir e voltava, né? E não foi o que aconteceu. O dia começou com uma rotina do jornal, né? Pautas, né? E uma das pautas era a visita do Dom Aloysio ao presídio. E, normalmente, o editor me chamou e falou: ó, João, acompanha, se me falha a memória, foi o Nonato Albuquerque, saiu eu e o Nonato, e fomos pro presídio, normalmente como se fosse para qualquer pauta. Tá? E chegando lá, estava tudo normal, aparentemente tudo normal, tá? Até que aconteceu que todo aquele murmurinho e tal, mas a princípio foi uma pauta normal, uma pauta sem nenhuma atenção ou alguma, falar assim, ó, presta atenção que pode acontecer algo. Ninguém jamais pensou que poderia acontecer o que aconteceu. Nós estávamos na Semana Santa, né? O dia do sequestro foi no dia 15 de março de 1994. Então, o Dom Aloysio quis fazer uma visita pastoral na Semana Santa aos presidiários do Paulo Sarrazati, né, do presídio Professor Paulo Sarrazati, e nós fomos convidados a cantar, né, no presídio lá durante a visita dele. Então, quando nós chegamos lá com as detentas, eram 12 cantoras, né, as detentas que faziam parte do coral, já estava o pessoal da Pastoral Carcerária lá. Você consegue se recordar até chegar o momento que você percebeu que alguma coisa está errada? Não, desde o começo a gente percebia que alguma coisa estava errada. Os olhares entre os presos, entendeu? A forma como eles se comunicavam, assim, por olhares, por cutucões, fazendo gestos e tudo. Eu cheguei a comentar com o Nonato Albuquerque, que era da Rádio Povo na época. Eu cheguei a comentar, eu digo: Nonato, não estou gostando muito dessa energia aqui, não. Você está dentro de um presídio, né? Não havia, assim, um esquema de segurança, até porque naquela época acho que nem se pensava na possibilidade de haver um motim como esse. Eram poucos casos que tinham sido registrados de revoltas dos detentos. Então, não havia um aparato policial, não havia um esquema de segurança muito forte.
Mas, assim, desde a hora que a gente chegou, já dava para sentir que havia alguma coisa ali, não se sabia exatamente o quê. Então, a comitiva foi caminhando por vários, vamos dizer assim, áreas do presídio. Então, visitou as celas, visitou a cozinha, mostraram as quentinhas que eles comiam, os banheiros e tudo, até que, depois de todo esse périplo, né, dentro do presídio, todo mundo foi levado para o auditório, onde ia haver uma apresentação para a arquidiocese. Os presos foram todos colocados sentadinhos lá. Em cima do palco também, de alvenaria, estava o pessoal da comissão e estava o pessoal da arquidiocese. Então, nesse momento no auditório foi que realmente a gente viu que deu ruim. Os detentos estavam sentados, né, na arquibancada, na plateia, lá como se fosse uma plateia. O Dom Aloysio, algumas autoridades em cima do palco, tudo normal, um policial do lado esquerdo da gente, a gente estava embaixo do palco. E num determinado momento a gente começou a perceber, comecei a perceber um movimento dentro com os detentos. Uma coisa assim que um cochichando com o outro, alguns levantaram, deram a volta, coisa que tudo bem, é aparentemente normal, entendeu? Só que foi se intensificando, até que de repente teve aquela abordagem do Carioca. O Carioca passou na minha frente, ele saiu da audiência lá, da plateia, com um canudo de papel na mão, ele passou na minha frente, eu estava do lado direito. Nessa hora, as equipes de TV já tinham todas ido embora, eu não tinha visto mais ninguém, estava só a equipe da TV Jangadeiro lá, né? E o Oliveira, que era o cinegrafista, estava fazendo a filmagem. O Carioca passa por mim, me cumprimenta com a cabeça e ele vai com um papel enrolado. Depois é que a gente viu que dentro desse papel enrolado tinha uma faca. Então ele sobe, mas até então eles se mexiam dentro do auditório, né? Os presos levantavam, saíam no banheiro, voltavam, ia tomar água, não sei o quê, um falava com o outro. Então essa movimentação deles não parecia ser um problema para quem estava lá. Tanto que quando o Carioca passa na minha frente e sobe no palco, até então ninguém achou estranho, ou tentou parar, ou tentou segurar, ou tentou evitar que ele fizesse esse movimento. Somente quando ele chega atrás de Dom Aloysio Lochaida e puxa Dom Aloysio pelo pescoço e derruba ele da cadeira, foi que realmente se percebeu que aquilo ali era um motim, né? Era uma rebelião dos presos. Porque aí o Carioca pegou Dom Aloysio, um outro preso chamado, eu acho que Inchador, chamavam ele de Inchador, pegou, se eu não me engano, Dom Aldo, também já puxou aqui para o canto da parede. Dom Edmilson Cruz, que estava em pé na hora, ficou muito perturbado, o doutor Brandão também. E aí começou um processo que eu fiquei assim muito apavorada. Então, no Paulo Sarazate, não houve essa segurança toda porque Dom Aloysio tinha pedido, para que não ficasse assim, uma coisa constrangedora, uma situação constrangedora. Então, o próprio Carioca e os outros sequestradores, quando nós estávamos numa salinha lá perto do auditório, eles falaram para a gente, nós não tínhamos planejado nenhum sequestro antes de entrarmos no auditório. Quando nós vimos que não havia quase nenhuma segurança, foi daí que surgiu a ideia de nós fazermos a rebelião. Sim, o Carioca foi em cima dele, que é a peça principal, né? Ele é o fator. Aí, nesse momento, a gente viu que o negócio ia ficar complicado. Ricardo, como que o Dom Aloysio se comportou durante o sequestro? Ele dizia ou fazia alguma coisa para poder acalmar vocês? Não, ele tá muito tranquilo, né? Como sempre, né? Dom Aloysio, homem de Deus, tranquilo, né? Falava pro Carioca ter calma, né? Tenha calma, meu filho, tenha calma. Ele mantinha a tranquilidade dele, né? Tentando fazer com que ele ficasse tranquilo, né? No momento da abordagem, ele percebia que ele estava muito nervoso. Com medo, né? Obviamente. Ninguém pode imaginar o que passa na cabeça de um cara daquele, de uma pessoa daquela, entendeu? Como o Carioca, que está ali com a faca na mão. Então, aquela cena que ele tem jogado no chão, ele tinha já alguns problemas de saúde, né? Já era uma pessoa idosa. Então, ele estava com um semblante assim, tentando passar tranquilidade, mas a gente percebia que ele também estava nervoso. E, com toda razão, né? O que a gente notava era um despreparo muito grande da polícia penitenciária.
Naquela época, não lembro se tinha agentes penitenciários como tem hoje, né? Que tem concurso, tem preparação, tem tudo. Naquela época era a polícia militar. Então você via um pessoal muito pesado, sabe? Sem a menor habilidade com as armas. Então tem umas cenas que são muito engraçadas. O policial não sabe se atira, o doutor Brandão bolando no chão com o preso, tentando tomar a faca dele, e o policial não sabe se atira, porque ele não sabe se ele vai pegar no doutor Brandão ou se vai pegar no preso, enfim. Então, pessoas altamente sem habilidade para lidar com aquela situação. Depois que começou um tiroteio. Por quê? Porque os presos conseguiram tomar as armas dos policiais. E aí começaram a entrar num confronto direto com os policiais militares que foram chamados, né? Que foram chamados para tentar debelar a rebelião. Nesse momento, quando eu vi que a cavalaria não ia chegar, foi quando eu me toquei, eu digo, isso aqui não vai dar certo. Oliveira, vamos embora. E aí, quando eu disse, Oliveira, vamos embora, um dos presos chegou com a faca e encostou aqui na minha costela. Aí, aqui na minha lateral, segurou o meu braço e disse, daqui ninguém sai mais. Daqui só sai morto. O seu instinto de fotógrafo, na hora, te permitiu fazer alguma foto? Ó, é difícil explicar porque é uma reação de instinto. Aquela vontade de pegar o momento ideal. Então, às vezes, você não pensa muito, você age. Foi o que eu fiz. Eu subi no palco. Quando todo mundo estava voltando, eu avancei para ficar perto do Dom Luiz. Tá? Aí eu vi a cena de, assim, como vocês veem na própria foto, foi coisa de, não vou nem falar 1 metro, tá? Entre aspas, correndo um risco, né? Que ele poderia ser atingido, mas na hora eu não pensei, eu agi. Eu filmei até enquanto a gente não correu. Eu estava filmando ali numa boa, mas depois nós corremos, aí eu não tinha mais como filmar, né? Aí foi quando esse cara chegou com a faca, encostou em mim e disse, daqui ninguém sai mais, só sai daqui morto. Neste momento, um personagem muito famoso da crônica policial do Ceará, chamado Ildefonso Maia Cunha, o Mainha, um célebre pistoleiro, apareceu num corredor, porque tinha esse auditório, tinha uma saída, esse auditório tinha uma saída para uma área externa e tinha um corredor bem longo que dava numa das portas desse auditório. Eu não tinha para onde correr, aquele negócio todo, aí um escorria para o lado, outro escorria para o outro lado, e quando eu ia correndo no corredor, aí o Mainha que era um dos pistoleiros mais famosos que tinha no Ceará, sei quantas mortes aí era temido ele, né? Só que na hora que nós íamos passando, correndo, ele, entra aqui. Aí entrou o assistente da TV Jangadeiro, né? Que era o assistente do Oliveira, o J. Oliveira, que era o Ferreirinha, entrou ele. Entrou uma repórter também. E então, as 5 pessoas na sala do Mainha. Ele pode entrar aqui, entra aqui, que aqui eles não entram para pegar vocês, não. O Mainha apareceu na ponta desse corredor. Aí levantou a mão para o cara que estava me segurando. Aí disse, solta ela, solta ela, solta ela. Aí o cara me soltou, obedeceu ele imediatamente. Aí ele disse, não, com esse pessoal aqui vocês não vão mexer, não. De manhã até às 11 da noite, quando nós saímos para o carro forte, porque eles pediram um carro blindado, para não ser alvejados, né? E armas e munições. Então mandaram as munições, as armas, e o carro forte era até um carro desses de valores, né? O carro da Corpus, né? Ainda me lembro do carro. E nós saímos de lá às 11 da noite com arma na cabeça. Quando nós saímos do presídio, no carro forte, tinha, se eu não me engano, eram 26 pessoas ali. 13 detentos e 13 sequestrados, né? Eu fiquei na porta, eu fui um dos últimos. E um dos detentos estava com uma metralhadora, que segundo a polícia era tudo armas antigas, né? Mas estava lá, né? Aquele negócio aqui perto do meu pescoço. E o Dom Luiz foi na frente, com o fazendeiro. O Dom Luiz guiava o fazendeiro. Falava, não, entra por aqui, porque ali tem não sei o quê. Ele ensinava, porque como eles estavam muito tempo presos, eles não sabiam mais, não conheciam as estradas, não lembravam. Então o Dom Luiz falou, você quer ir para onde? Tanto tal lugar, então vai para lá. Então, teve um momento que, acredito que foi
1940, eu não tenho noção de tempo, mas teve um momento que a promotora começou a passar mal, porque estava muito quente dentro do carro e muito apertado. E o Dom Luiz solicitou, pediu a eles que deixasse a promotora sair, junto com o marido, se não me engano era o Bibica, os nomes eu posso trocar, tá? Junto com o marido dela. Só que para essas pessoas descerem, eu tinha que sair também, porque eu estava na porta. Acho que meia hora depois que nós saímos do presídio, os sequestradores resolveram parar o carro e liberar 4 reféns, porque estava muito cheio, não dava nem para dirigir, né? Então foram liberados os 4 reféns. O jornalista do jornal Povo, a doutora Sheila, ela era promotora, a doutora Sheila, o Severino Bibica e a dona Regiana, a esposa dele. Esses 4 aí foram liberados logo. E nós seguimos na estrada. Só que, como eles observaram que a polícia estava o tempo inteiro atirando no carro, acredito que para acertar nos pneus, né? Para que eles não conseguissem sair do lugar, porque o carro era blindado, a bala não entraria. Eles resolveram sair da BR e entraram no mato, assim, estradas carroçais, né? E a gente ficou lá, andando de meia-noite até as 4 da manhã, aproximadamente, né? No meio do mato. Então, o detento abriu a porta, eu desci, eles desceram. Aí eu usava um relógio que meu pai me deu, um G-Shock, não sei se vocês lembram, um grandão. O detento com a metralhadora apontada para mim disse, eu vou precisar do seu relógio. Eu falei, claro. Tirei o relógio, entreguei na mão dele. Aí ele olhou para mim, olhou sério, dentro do meu olho e falou, ó, se vocês fizerem alguma gracinha, a gente volta e mata todo mundo. Aí eu falei, não, fica tranquilo. A única coisa que a gente quer é seguir o nosso caminho e vocês seguem de boa sorte. Falei desse jeito. Aí eles entraram no carro e foi o contrário, né? Obviamente, né? Só que a estrada escura, o medo, todo mundo apavorado já, porque, sei lá, o que passa na cabeça de um cara desse? Eles vão parar, vão chamar a polícia ou vão fazer isso e tal. Só que nesse ponto a polícia já estava atrás. Na época era o Crisóstomo, o delegado. Eles passaram pela gente, perguntaram algumas coisas e continuaram. Viu que a gente estava tranquilo, né? Entre aspas, né? E atrás veio um carrozinho da PM, com um guarda dentro, um policial dentro. Parou e falou, não, eu vou dar uma carona para vocês. Nós entramos no carro, fomos até o posto da Polícia Federal, o primeiro. Descemos, lá já tinha um carro do governo, na época era o Ciro Gomes. Inclusive ele foi no presídio, perguntou se poderia trocar a figura dele com todo mundo que estava lá. Ele fez essa pergunta, o Carioca respondeu, você acha que eu vou trocar a minha santidade por você? Ficamos rodando o restante da noite, né? O restante da madrugada, até aproximadamente às 6 horas da manhã, quando a gente chegou num ponto onde o carro enganchou numa pedra, o carro parou, e aí a gente pensava até que eles tinham parado para fazer alguma necessidade fisiológica, né? Mas não, eles abandonaram o carro, saíram correndo, e nessa hora a Polícia Federal já estava bem próxima, né? Aí chegou e resgatou a gente, trocou tiro com alguns sequestradores, eles estavam armados, né? Tinham recebido as armas e as munições. E aí eles, alguns até foram alvejados, né? 3 sequestradores. Morreram não na hora, mas acredito que uns 2 dias depois no IJF, eles foram trazidos para o hospital e faleceram lá, né? Porque trocaram tiro com a polícia. E os outros 9 foram recambiados para o presídio, né? E nós fomos trazidos para casa, para Fortaleza. Nós tivemos que passar primeiro na Polícia Federal para poder ser registrado, que a gente tinha sido resgatado, e depois fomos levados para casa. Mas, assim, a grande maioria dos rebelados foram presos logo, assim, nos primeiros dias, nas primeiras horas depois, né? Mas o Carioca, se eu não me engano, ele foi o que demorou mais tempo. Após o ocorrido, todos os sequestrados foram ouvidos, acolhidos por autoridades e receberam atendimento médico devido. As sequelas desse episódio ainda ecoam e emocionam a quem vivenciou. Os devidos julgamentos foram realizados aos executores do motim e do sequestro. A profissão jornalística vivencia apurações perigosas, como a presente nesse documentário.